Quarta-feira, 16 de março de 2022. Na manhã desta quarta-feira, mais uma pesquisa sobre as eleições de 2022, uma pesquisa presencial, importante. Presencial tem sempre um valor muito maior do que as pesquisas telefônicas ou feitas por computador ou pelas redes sociais. A pesquisa é do Instituto Quest, financiada por uma empresa do setor financeiro, a Genial. Vamos a ela? Tem estabilidade, já adianto, mas tem novidades. Tem algumas mudanças importantes no cenário. A pesquisa não é apenas sobre eleições, vou compartilhar com você também dados relevantes sobre a guerra, Rússia-Ucrânia, sobre a questão da crise dos combustíveis e outros temas, sobre o fim das máscaras, do uso de máscaras e mais alguns temas. É uma pesquisa longa e bem detalhada, mas vale a pena examinarmos conjuntamente. Deixa eu colocar aqui, maior. Então, como disse, é uma pesquisa presencial, né, quantitativa, acabou de ser realizada. Tá? Então, o campo foi feito entre 10 e 13 de março, então um campo bem recente agora. Foram 2.000 entrevistas com margem de erro de 2 pontos percentuais e 95% de dado de confiança. Como se dá para ver aqui, o método de coleta, meio de entrevista face a face. É o padrão da Quest, Vox Populi, Datafolha, do IPEC, são e agora também acho que são basicamente essas que se caracterizam por fazer pesquisas presenciais, preferência para presenciais. Aqui os dados da pesquisa, daqui foi registrada na Justiça Eleitoral e protocolada sob o número BR 06693/2022 no dia 10, com data de divulgação para hoje, dia 16. Tudo isso que eu estou falando para você é obrigatório pela legislação eleitoral realizar. Então, pesquisa começa com problemas e percepções. Vamos ver quais são eles. Nível de interesse em política caiu em novembro, voltou 48%, estamos falando de mais ou menos metade da população brasileira muito interessada, ou pelo menos mais ou menos interessada na política. Principal problema do país hoje, a economia. Só da economia, vejam o salto da pesquisa de fevereiro para a pesquisa de agora, de 35% para 51%. Os outros temas, veja a curva em relação à pandemia, né, o auge dela, quer dizer, o auge era ainda maior, mas em julho de 2021, 41% consideravam a pandemia como o principal problema, hoje apenas 12%. Né, a fase mais dura da pandemia aparentemente passou, mas nós vamos falar sobre máscaras, sobre o que nos revela essa pesquisa sobre o uso de máscaras. As questões sociais vêm crescendo lentamente, mas mantêm uma certa estabilidade desde novembro, ao redor ali entre 10% e 13%. Corrupção também, depois de ter sido um tema crucial durante o período da derrubada de Dilma e da eleição de Bolsonaro, está lá nos 10%, reduziu de fato muito interesse pelo tema da corrupção. Avaliação do governo Bolsonaro. Veja, o fundo do poço para Bolsonaro foi em novembro do ano passado, 56% de negativo, agora 49%. Por região, pior região continua a ser a Nordeste para Bolsonaro, 56% de negativo, uma pequena queda já fora da margem de erro em relação à pesquisa anterior. E em relação a novembro também, ele volta ao patamar de janeiro. A possibilidade, a indicação toda é de que essa queda seja relativamente ao início do pagamento do auxílio emergencial de R$400. No Sudeste, Bolsonaro mantém-se estável, com 47%, no Centro-Oeste, estável, com 42%, no Norte, uma queda expressiva da desaprovação de Bolsonaro, de 48% para 36%, no Sul, ele está aí ao redor dos 44%, também uma queda no Sul, ele que chegou a ter 54% no ano passado, depois em
em janeiro, não, perdão, em dezembro caiu para 40, recuperou-se 48, 49, agora 44. As mulheres, impressionante a oposição das mulheres a Bolsonaro, 10 pontos percentuais a mais do que os homens, 53% das mulheres têm uma avaliação negativa de Bolsonaro, dos homens, 43%. Em relação à faixa etária, a oscilação é menor, tá? De 16 a 24 anos, 49% de rejeição, a mesma faixa para o mesmo índice, 49 para a faixa de 25 a 34, 35 a 44, 46 também mais ou menos ali na mesma faixa. E também 45 a 59 e 48, 60 anos ou mais, 48. Então, tem um equilíbrio na visão de Bolsonaro. Veja que interessante aqui, avaliação do governo. Quem tem até o ensino fundamental, 53% negativo é a pior avaliação do governo. Para quem tem ensino médio completo, é a melhor avaliação do governo Bolsonaro, ou a menos pior. Cai 10 pontos, 43% de avaliação negativa. No caso do ensino superior incompleto ou acima disso, 48% de avaliação negativa. Veja que quando a gente vai examinar, então, ensino fundamental, ensino médio incompleto, ensino superior ou incompleto ou mais. Veja que quando a gente vai para a faixa de renda, muda um pouquinho, né? Até 2 salários mínimos, a avaliação é 49, está equilibrado ali, mas caiu, talvez efeito do auxílio emergencial, era 57 em janeiro, caiu para 49. Quem ganha de 2 a 5 mantém-se nos 50%, e quem ganha mais de 5 salários mínimos, 45, uma queda de janeiro para cá, de 52 para 45. Então, se nota o que parece ser uma recuperação nas taxas de negatividade em relação ao governo Bolsonaro. E aqui, diferentemente, né? Se na questão, vou voltar aqui, em relação a ensino fundamental, a nível de escolaridade, é na primeira faixa, que é até ensino fundamental, a maior taxa negativa, aqui é na segunda, mas está empatado, né? Praticamente empatado, na faixa de até 2 salários mínimos e a de 2 a 5. Vamos em frente. Religião. De fato, os católicos e católicas rejeitam Bolsonaro, numa diferença aí de quase 20 pontos percentuais em relação aos evangélicos, mas Lula conquistou, a situação era ainda pior ou melhor, ainda não estamos falando de eleição, mas de qualquer maneira, a rejeição a Bolsonaro nos evangélicos cresceu. Nos anos anteriores era muito mais baixa. Bolsonaro perdeu terreno entre os evangélicos e veio um empate entre quem condena o governo, quem considera negativo, quem avalia o governo de maneira regular e quem avalia de maneira positiva, os evangélicos divididos em 3/3. Em relação a quem votou no segundo turno, em Haddad, 77% negativo em relação ao Bolsonaro. Quem votou em Bolsonaro está sustentando ali o governo, ainda que a duras penas ele perdeu praticamente 1/4 do apoio de quem votou nele. 49% continua apoiando, aí branco e nulo não foi votar, rejeição muito alta também. Você diria que o governo de Bolsonaro metade do país acha pior do que esperava, 31% nem melhor nem pior, 17% melhor do que esperava. Essa faixa de 31, nem melhor nem pior, não revela muita coisa, porque se eu não esperava nada e ele está entregando nada, nem melhor nem pior. Então, não dá para ter uma conclusão em relação a essa faixa amarela, se ela tem algum grau de positividade ou negatividade. O fato é que Bolsonaro tem um governo melhor do que o esperado apenas para o seu chamado núcleo duro, 17% do eleitorado. Em relação a quem votou no segundo turno, né, quem votou em Haddad considera que para 76% o governo é pior do que o esperado. Quem votou em Bolsonaro, se aqui era 17 no geral, melhor do que eu esperava, tem uma pequena elevação aqui, não, pequena não, agora que eu vi, grande, para 34%. Então, aí, para quem votou em Bolsonaro, está aí 1/3 do eleitorado aparentemente muito fiel a Bolsonaro.
governo Bolsonaro está melhor, até 2 salários mínimos, nem pior nem melhor, é o que se destaca, a mesma coisa de mais a 2 e mais de 5, tá? Empatado, nem melhor nem pior, e uma avaliação de que está melhor do que o esperado. Você diria, aqui é importante, você diria que o governo Bolsonaro está melhor do que esperado, mais uma vez, nem melhor nem pior, é pior. Para quem recebe o Auxílio Brasil, para 45%, 44%, nem melhor nem pior, ele tem 1/3 do eleitorado dizendo que está melhor, e olha, veja a queda, brutal a queda. Em janeiro, 45% considerava pior, caiu para 25%. Para quem não recebe o auxílio emergencial, também teve queda. A avaliação, o governo Bolsonaro está pior do que o esperado para 29%, era 35% na rodada anterior, em fevereiro. E nem melhor nem pior, 36%. Eleições, vamos embora. Quem você prefere que vença nessa eleição? Grande estabilidade, 44% Lula, 26% Bolsonaro, 25% nem Bolsonaro, nem Lula, mas, curiosamente, esses 25% não estão entregues à terceira via, como veremos mais adiante. Intenção de voto para presidente, espontânea, 48% indecisos, não sabem ainda em quem vão votar quando não é apresentada a lista. Importante dizer, essa avaliação espontânea não é considerada pelas pesquisas como a que dá o retrato mais fiel do cenário eleitoral. Por quê? Porque as pessoas são apresentadas às listas e os nomes, durante a campanha eleitoral, passam a ser integralmente conhecidos. Então, esses indecisos aqui não revela a indecisão real da campanha. De qualquer maneira, Lula tem frente sobre Bolsonaro, ele mantém ali nos 20 alto e Bolsonaro nos 10 alto, 27 para Lula, 19 para Bolsonaro, estabilidade. Intenção de voto para presidente no primeiro turno estimulada. Então, aqui, nesse cenário 1, que é o cenário mais provável nesse momento, sem Eduardo Leite, Lula tem 44, Bolsonaro 26, Moro e Ciro 7, João Dória 2, André Janones 2, Simone Tebet 1, Felipe Dávila 0. Nesse aqui, Eduardo Leite não está. Branco, nulo, não vai votar 6 e indeciso 5. Vejam como cai muito a taxa de indeciso. Ó, da espontânea cai de 48 para 5 quando é apresentado o cartão com os candidatos. Nesse cenário, Lula está perto de vencer no primeiro turno. Ele tem 50,5% das intenções de votos válidos, ou seja, todos os demais candidatos, então tirando branco, nulo e indecisos, todos os demais candidatos não conseguem bater Lula. Ele tem mais da metade dos votos em relação aos demais candidatos. O mesmo cenário se repete a mesma situação se repete nos cenários 2 e 3. Aqui, o segundo cenário é com o Eduardo Leite. Veja que Lula não se prejudica com a entrada de... Mas é um ponto percentual para cima e para baixo, e a gente viu que tem margem de erro de 2. Então, não muda, na verdade, né? 45 Lula, 25 Bolsonaro. Moro aparentemente perderia um pouquinho, mas também não dá para considerar isso. 6, 7, aí fica tudo igual. No cenário 3, aí é um cenário já com muito menos candidatos, uma mudança grande. Só Lula, Bolsonaro e Ciro, né? E Eduardo Leite. Então, 48 para Lula, ele é o grande favorecido, interessante, né? Pela saída da terceira via. Bolsonaro sobe 3 ou 2, dependendo do cenário anterior, para 28. Ciro Gomes não sai muito do lugar, fica ali nos 8, e o Eduardo Leite pula de 1 para 3, dentro da margem de erro ainda. Intenção de voto para presidente, evolução da intenção de voto nas pesquisas de janeiro, fevereiro e agora. Lula 45, 45, 44. Bolsonaro 23, 23, 26. Lula sobe 1 ponto acima da margem de erro. Vamos lembrar que a margem de erro aqui é 2 pontos percentuais. Bolsonaro. Sérgio Moro igual, Ciro igual, João Dória igual, André Janones igual, ninguém muda, né? O único que muda um pouquinho é Bolsonaro, que pula 3 pontos, de 23 em janeiro e fevereiro para 26 agora. Intenção de voto para o primeiro turno. Agora, o que eles fizeram aqui?
eles juntaram e fizeram uma média de todos aqueles cenários que a gente viu antes. Então, Lula, nessa média, tem 46, Bolsonaro, 26, e aí Ciro Gomes, 7, Sérgio Moro, 6. Veja que nessa média a estabilidade é maior, porque nessa média, na pesquisa de fevereiro, na média dos cenários, Bolsonaro tinha 24 e não 23. Então, o salto aqui é dentro da margem de erro, de 24 para 26, e Lula muito estável. Grau de decisão de voto. Lula e Bolsonaro parecidos. A decisão, quem vota em Bolsonaro diz que é definitivo, 70%, Lula 73%. Os outros muito mais baixos. Veja lá, Ciro 30%, João Dória 28%, Eduardo Leite 7%, Moro 32%. Então é quase que uma inversão completa na intenção de voto. Tá? Quem de fato tem voto assegurado nesse momento, Lula e Bolsonaro. Intenção de voto para presidente estimulada por sexo. Aí, as mulheres, né? As mulheres devem ser as responsáveis, as grandes responsáveis, as mulheres, as pessoas negras e católicos, os responsáveis por uma provável vitória de Lula. No segmento feminino, Lula tem 48, entre os homens 41. Bolsonaro pula de 20 entre as mulheres para 31 entre os homens. Os demais praticamente não mudam. Moro salta de 5 para 7 na margem de erro das mulheres, né? Ele tem só 5 com as mulheres, 7 com os homens, mas na margem de erro. E Ciro, 7 e 6, não tem relevância, tudo aí na margem de erro. Intenção de voto para presidente estimulada por escolaridade. Até ensino fundamental, grande vantagem de Lula, 56 a 18 para Bolsonaro. No ensino médio, completo ou incompleto, 39 a 31, é a diferença menor. Portanto, esses setores médios, de escolaridade média, e no ensino superior, incompleto ou mais, 34 a 28, também margens mais apertadas. Aqui, na verdade, a margem mais apertada é essa de ensino superior. Vamos para a faixa de renda. Até 2 salários mínimos, 54 a 19. Veja, muito parecido aqui com o ensino fundamental, 56 a 18. Mais de 2 a 5 salários mínimos, 42 a 26. Mais de 5 salários mínimos, é a situação pior para Lula, melhor para Bolsonaro, 37 a 32. Né? É o melhor resultado do Ciro, a faixa acima de 5 salários mínimos, ele vai para 8 pontos percentuais, Moro fica em 6. Intenção de voto para presidente estimulada por religião. É aqui aquele cenário, 51% para Lula entre católicas e católicos, 33 evangélicos, 36 outros, e entre as pessoas que não têm religião, 44. Veja interessante, as pessoas ateias ou agnósticas, que em tese deveriam estar mais com Lula, têm uma adesão menor do que a das pessoas católicas. Bolsonaro, 21 nos católicos, pula para 38 nos evangélicos, 17 nas outras religiões e 22 em quem afirma não ter religião. Em frente, por região, Rei do Nordeste é Lula, 60% no Nordeste, contra 15% de Bolsonaro. Lá, Ciro Gomes é um candidato que vai se tornando um candidato cada dia mais regional. No Nordeste é que ele recolhe o melhor resultado. Não há pesquisa aqui por estado, mas deve ser o Ceará que carrega Ciro nas costas nesse momento. É o que Marcos Coimbra tem nos dito, né? Ele vai ficando um candidato com uma presença cada dia mais marcada pela sua presença no estado do Ceará. No norte, Lula 43, Bolsonaro 30, Sudeste 42, 26, Sul 35, 29, Centro-Oeste, Lula perde no Centro-Oeste, 29 contra 39 do Bolsonaro. O Centro-Oeste se caracteriza como a região mais conservadora do país. Vejam lá, Moro recolhe sua melhor condição, 11% das intenções de voto. Intenção de voto para presidente de acordo com a visão do principal problema do país. Para quem acha que a economia é o principal problema, Lula tem 47, Bolsonaro 21. Para quem acha que é o desemprego, Lula continua com 47, Bolsonaro cai para 19 e Ciro sobe um pouco, vai para 11. É onde tem alguma mudança ali nessa faixa. Questões sociais. Lula 60,
é o homem das questões sociais, efetivamente. Bolsonaro cai para 13. Saúde e pandemia, Lula 48, Bolsonaro 25. E corrupção é o pior indicador de Lula, 21%. Bolsonaro salta na frente para 48. E Moro sobe um pouquinho, vai para 8. Por óbvio, né? Qual a principal razão para seu voto para presidente? Aqui está explicado por que Lula está tão disparado. Situação econômica do país para 43, boa gestão no passado para 17. Aí o resto já cai bastante, né? Se o candidato é honesto, 7, proposta 6, situação econômica pessoal 5, e aí vai. Qual a principal razão para votar em ser um candidato? Então vamos ver aqui. Para quem acha que a situação econômica do país é a decisiva, Lula 48, Bolsonaro 20. Boa gestão no passado, vejam a memória. 63, Lula, 19, Bolsonaro. Se o candidato é honesto, veja aqui. Veja como a Lava Jato ainda causa enormes prejuízos a Lula. 7% apenas Lula, 59% Bolsonaro. Aí, aqui Sérgio Moro sobe um pouquinho, vai para 10. Proposta dos candidatos, 22 Lula, Bolsonaro 28, Ciro 15, aqui uma situação de equilíbrio, né? Ainda as propostas dos candidatos me parece que não estão patentes para as pessoas. Situação econômica pessoal, né? Quem seguia pela sua situação, 58 Lula, 20 Bolsonaro, é a crise do país, a inflação, o desemprego, é tudo somado, repercutindo na vida das pessoas. Possibilidade de vitória no primeiro turno. Se o primeiro fosse, olha que interessante, se o primeiro turno fosse hoje e Lula tivesse grande chance de ser eleito, sem precisar do segundo turno, você votaria nele mesmo preferindo esse outro candidato? Então é importante. Essa pergunta foi feita para quem não vota nem em Lula nem em Bolsonaro. Desses aí, 1/3 dizem que votaria em Lula. E 66% não votaria em Lula. Mas esse 1/3 é suficiente para, se mantidos os padrões da pesquisa atual, para levar a Lula à vitória no primeiro turno. Aqui vai para cada um dos candidatos da terceira via, tá certo? Para votaria em Lula, já no primeiro turno, 21% de quem vota em Moro, 34% em Ciro, João Dória 22% e 38% os demais. Também a grande contraface aqui em relação a Lula são os eleitores de Moro e Dória, né? Então, é o pior resultado que ele colhe. Se o primeiro turno fosse hoje, e Lula Bolsonaro estivesse subindo nas pesquisas, com chance de ultrapassar Lula, você votaria em Bolsonaro para tentar evitar a vitória de Lula? Então, é uma pergunta invertida, só que falando, então, de condições de vitória do Bolsonaro. Votaria em Bolsonaro 23%, não votaria em Bolsonaro 77%. Vejo que o resultado aqui para Bolsonaro é bem pior que para Lula. Então, estamos falando do pessoal da terceira via. Veja, para Lula, 34% votam nele. Para Bolsonaro, só 23%. Deixa eu voltar aqui. Está aqui, só 23%. Ele recolhe o melhor resultado aí com os eleitores de Moro, 32%. Normal, né? Dória, vejam que apesar da rejeição dos eleitores de Dória a Lula, eles têm também enorme rejeição a Bolsonaro por conta da guerra entre os dois. Segundo turno, vamos lá. Intenção de voto para presidente segundo turno. Estabilidade grande, né? Lula fica na faixa dos 50%, apenas com Ciro Gomes ele fica mais baixo, 51%, mas o resto é 54%, 53%, 56%, 57%. Lula 54%, Bolsonaro 32%, Lula 53%, Moro 26%, Lula 51%, Ciro 23%, mas veja que Lula cai um pouco, mas Ciro fica abaixo de Moro. Né? O que sobe bastante é o branco nulo. Porque imagino que deve haver uma certa identificação no eleitorado ainda de que a opção Lula-Ciro seria entre dois candidatos de esquerda, imagino. É uma especulação. Cenário 4, 56% Lula, 15% João Dória. Cenário 5, 57% Lula, 15% Eduardo Leite. São candidatos que praticamente não existem. A intenção de voto no segundo turno muito estável. Veja, o Lula tinha em julho do ano passado 54%, está com 54%. Bolsonaro tinha 32%, está com 32%. Tá? Esse, então, cenário de enorme estabilidade em relação a isso.
Intenção de voto para presidente no segundo turno versus intenção de voto no primeiro turno. Então, quem votou em primeiro turno em Ciro Gomes, vota 52% em Lula. Em Moro, 26% em Lula. A migração para Bolsonaro é 22 dos eleitores de Ciro Gomes e 34 os de Moro. Veja que interessante, 38% não votam em Bolsonaro, dos que votam em Moro no primeiro turno, não votam em Bolsonaro no segundo turno. É efeito também da guerra entre bolsonaristas e moristas. Conhecimento e chance de votos, vamos em frente. Economia. Como ficou sua capacidade de pagar as próprias contas nos últimos 3 meses? Para 56% piorou, está vendo que aumentou, né? Saiu de 51 para 53 em fevereiro, 51 em janeiro, 53 agora, 56. Ficou igual para 28 e melhorou apenas para 15. Pensando na economia do país como um todo, você diria que no último ano a economia do Brasil piorou. Mas veja que o fundo do poço, desse ponto de vista, foi lá em novembro, 73%, agora 60%. Melhorou, subiu. Era 11 em novembro, subiu para 19 agora. Acho que tem uma certa harmonia a explicar essa pequena melhora de Bolsonaro. Pensando nos próximos meses, aí é sempre assim, né? O brasileiro sempre muito otimista, 46% acho que vai melhorar, 30% que vai piorar, 20% fica como está. Claro que 1/3 está achando que vai piorar. Mas no cenário catastrófico da economia hoje, haja otimismo. Pandemia, veja que interessante, né? Nível de preocupação da pandemia. Olha, caiu de 79 em agosto passado para 44 o índice de muito preocupado. Pouco preocupado de 17 para 43 e nem nada preocupado, ele subiu de 3 para 13. Então, realmente, o nível de preocupação caindo muito em relação à pandemia. Olha que interessante aqui em relação ao uso de máscaras. Vamos ter, inclusive, uma reportagem sobre isso. Para 39%, as pessoas deveriam continuar usando máscara em todos os locais. Para 41%, elas deveriam continuar usando em máscaras em locais fechados, apenas em locais fechados, nas ruas não. Mas só 18% consideram que tem que acabar com o uso da máscara. É o bolsonarismo, né? Basicamente, é o bolsonarismo com essa posição. Para quem está muito preocupado, 58% consideram que tem que continuar usando máscara em todo lugar, 33% em locais fechados, 8% dispensam o uso da máscara. Para quem está pouco preocupado, é a lógica, né? 26% acho que tem que usar em todo lugar, 33% nos locais fechados e 20% não usar mais. E aí, para quem não está nada preocupado, claro, 46% acho que tem que parar de usar máscara, 33% em locais fechados e 15% em todos os lugares. Em relação à matriz de voto, veja que interessante. Está aqui. Para quem vota em Bolsonaro, só 22% acha que a máscara deve ser usada em todos os lugares. 45% dizem que só em locais fechados e 31%. Agora é interessante, né? Mesmo entre os seus eleitores, apenas 1/3 apoia Bolsonaro nessa coisa de não usar máscara em lugar nenhum. No caso de Lula, 51% defendem usar máscara o tempo todo, 37% em locais fechados e apenas 11% em não usar mais. Aí no nem a terceira via, 34% todos, 47% em todos os lugares, 47% só lugares fechados e 18% em lugar nenhum. Aí vem frases sobre Bolsonaro, sobre a pandemia. Veja que a situação para Bolsonaro melhorou, né? Não é tão dramática quanto foi durante a pandemia. Olha essa frase aqui: a pandemia de Covid-19 foi um problema tão grande que a primeira, tá, que eu estou lendo, que qualquer presidente teria dificuldade de enfrentá-la, 76% a 22%. A pandemia foi muito grande, mas o Brasil teria condições de se sair melhor se Bolsonaro não tivesse feito campanha contra as vacinas. Não tinha lido essa alternativa, o cenário é ruim para Bolsonaro, na verdade. É o mesmo indicador de cima. Qualquer presidente teria dificuldade, 76%, mas Bolsonaro dificultou ainda mais, 76%. Bolsonaro acertou ao lutar contra o isolamento social, pois o isolamento só atrapalhou a economia. Vejam como essa narrativa de Bolsonaro teve eco, 54% a 43%. E, finalmente,
No fim, Bolsonaro estava certo e a pandemia foi muito menos forte que a imprensa noticiava. 33%, um terço. 63% dizem que não. Avaliação retrospectiva, governo e trajetória Lula. Veja, essa muito interessante também. Para 24%, Lula fez um ótimo governo. Para 24%, para 34%, bom. Para 22%, regular. Apenas para 6%, um governo péssimo. E um governo ruim. E 12%, um governo péssimo. Onde está esse 12 mais 6? 18. Basicamente, né, é o mesmo índice de bolsonaristas, né, do núcleo duro do bolsonarismo. Agora, veja que interessante como a campanha midiática e a ação da Lava Jato impacta até hoje a imagem de Lula. Para 46%, Lula foi condenado corretamente. Para 42%, injustamente. E aí, interessante, aparentemente paradoxal, mas compreensível. Apesar disto, Lula está disparado na frente e pode ganhar no primeiro turno. Há também um aspecto que é a queda, para apenas 10% do eleitorado, o tema corrupção é relevante no atual momento, é o mais importante do país. 49% dizem que Lula sempre foi inocente e tudo que aconteceu com ele foi uma grande armação. 49%. É uma vitória de Lula, né, diante de toda a campanha midiática e dessa resposta anterior. Né, para 46%, nós estamos dividindo, vamos dizer assim, a opinião, eu digo a mídia independente, em relação à chamada mídia conservadora. Tá? Para 36%, mais de um terço do eleitorado, Lula é culpado e deveria estar preso, 7% não concordam. Intenção de voto no primeiro turno. Aqui. Eles compuseram aqui as opiniões, né? Agregaram as opiniões sobre Lula. Para quem acha que, considera que Lula foi um bom presidente, quem avalia positivamente o governo dele, e ele foi condenado injustamente, 78%. Apenas 3% para Bolsonaro. Para quem o governo é bem avaliado, mas ele foi condenado corretamente, veja que aqui ele perde para Bolsonaro, 27-32%. Para quem diz que ele tem um governo mal avaliado, mas foi condenado injustamente, 54% vota em Lula. Então, governo mal avaliado, mas condenação injusta. E, finalmente, quem tem um olhar totalmente negativo, governo mal avaliado e ele foi condenado injustamente, claro, 74% para Bolsonaro, apenas 1% para Lula. Guerra, outro levantamento bem interessante. Como você está acompanhando a notícia no conflito da Ucrânia? 36%, mais de um terço do país acompanha com bastante atenção, 39% com pouca atenção. Minha experiência diz que esse pouca atenção cresceu e o bastante atenção caiu. Né? À medida que os dias vão passando e que a guerra vai se incorporando à rotina do país, já estamos com mais de 20 dias de guerra, a atenção vai diminuindo. É claro, não está acompanhando 25%. Como você está acompanhando as notícias do conflito na Ucrânia? E aqui, cenário, quem tem até o ensino fundamental, 30% com bastante atenção, ensino médio incompleto, 35%, ensino superior incompleto ou mais, 49%. Uma mudança conforme a escolaridade. Aí, sua opinião em relação à Rússia, você tem uma opinião mais favorável, mais desfavorável, 68% desfavorável. Vejam que há um impacto da opinião própria das pessoas, mas também desse cerco da campanha da mídia conservadora. Em relação à Rússia, você tem uma opinião mais favorável, mais desfavorável. Veja que interessante, né? O cenário é igual para quem vota em Bolsonaro ou Lula. Para quem vota em Lula, 65% tem uma opinião desfavorável. A Rússia, apenas 8% favorável. Para quem vota em Bolsonaro, 69%, um pouquinho mais alto, e 7% opinião favorável. Portanto, agora curioso, né? Porque Lula condenou explicitamente a invasão russa e Bolsonaro não. Né? Mesmo assim, a opinião é desfavorável à Rússia e, no caso de Bolsonaro, até ainda mais desfavorável do que no caso de Lula. Na sua opinião, o Brasil deveria ficar de que lado nessa guerra? Neutro, 71%. Rússia, apenas 1%, e Ucrânia, 20%. É quase um consenso a neutralidade, né? Quase. Mas ainda não. Para quem vota em Bolsonaro, o Brasil deve ficar neutro para 78%,
e 16% ir com a Ucrânia. Talvez aqui o efeito da posição efetiva de Bolsonaro. E em Lula, para 68%, eu acho que ele devia ficar neutro. Mas, olha, o número de pessoas, de eleitores que consideram que Lula deveria apoiar a Ucrânia é maior do que os de Bolsonaro, 21%. Nem, terceira via, 70% neutro, 25% Ucrânia. A Rússia em todos os segmentos, apenas 1%. Olha que interessante. Você acredita que o presidente Bolsonaro tomou a decisão certa ao preferir ficar neutro em relação à guerra na Ucrânia? Para 75%, ele fez certo. Você acredita que o presidente Bolsonaro tomou a decisão certa ao preferir ficar neutro em relação à guerra da Ucrânia? Aqui em relação ao voto, para 91% de quem vota em Bolsonaro, certo. Para 70% de quem vota em Lula, certo. Cai um pouco, né? Já é 20%. E é 20% que acham que ele está errado. Mas aqui também tem uma coisa do eleitorado de Lula. Tudo que Bolsonaro fizer, parte do eleitorado do Lula vai achar que ele está errado. É normal. Né? E para a terceira via, 73% certo, 19% errado. O governo, olha que interessante, o governo Bolsonaro pretende congelar os preços dos combustíveis, mas isso vai custar 40 bilhões ao governo. Essa notícia não está confirmada, é uma especulação ainda, então não é certo. Mas essa especulação foi levada à consulta. Se ele fizer isso, o congelamento dos preços dos combustíveis, 52% vão apoiar. Está tomando uma medida certa. E 29% diz que é uma medida errada. Então, em relação o governo, aqui não está claro, mas imagino que está dizendo assim, na sua avaliação, o governo está tomando uma medida certa em relação ao preço da gasolina? Deve ser em relação ao congelamento, em linha com a pergunta anterior. Então, para quem vota em Bolsonaro, 68%, em Lula, 45%, nem sabe. Não está clara essa pergunta. Não dá. Estou impugnando essa pergunta aqui. Não está claro se ele está tomando uma medida certa em relação à política atual ou ao congelamento. Aí vem, é isso, basicamente. Aí vem hábitos de mídia. Vejam que 51% do país ainda se informa sobre política, principalmente nas TVs. Não fica claro aqui sobre TV aberta e TVs fechadas, mas é o bloco. 23% nas mídias sociais e WhatsApp. A estabilidade, né? Sites e blogs, 10, outros 12, não se informa 4. Veja que o número de pessoas que não se informam é muito baixo, 4% apenas, ou pelo menos de pessoas que dizem não se informar. Como você se importa sobre a política? E a TV vai subindo, né? A TV vai subindo, quem tem mais de 60, TV. Redes sociais, entre os mais jovens, e vai caindo. Essa é a tendência, a gente tem um corte geracional. Como você se informa sobre política, principalmente TV, para quem ganha até 2 salários mínimos, 58, redes sociais, 17. Mais de 2, 49 a 20, mais de 5, 43 a 30. É isso aí, esse é o cenário de informação nas redes. Avaliação do governo Bolsonaro, interessante. Para quem assiste TV, isso quer dizer o seguinte, a mídia televisiva, e aí a Globo evidentemente tem um grande peso, que está em franca oposição com o Bolsonaro, ela está pautando uma boa parte da opinião pública sobre o governo Bolsonaro. 55% é uma avaliação negativa. É claro que as pessoas que dizem que se informam só sobre a TV, não é isso apenas. Tem aquilo que elas falaram, a situação pessoal, o olhar delas para a economia, mas a fonte de informação é a TV. Para quem se informa por redes sociais, o olhar negativo é 37%, é o melhor resultado de Bolsonaro. Sites, blogs e portais, 46%. Não está claro aqui onde estamos, mas provavelmente o 247 está aqui tanto em redes sociais quanto em sites, blogs e portais. As mídias, então, que não o chamado mainstream, a grande mídia, que é a TV, crescendo muito fortemente. E aqui o perfil da amostra, tá? E o perfil da amostra é o perfil da população brasileira numa pesquisa qualitativa. Tá aí. Novidades, né? Uma pesquisa com novidades. Eu sou Mauro Lopes. Esse foi mais um Boletim 247 em ritmo de eleições 2022. Se você não está inscrita ainda na Pós TV 247, vem para o time.
Nós vamos chegar a 1 milhão de inscritos e inscritas ainda em meados desse ano. Dê like nesse boletim, em todas as transmissões da Pós TV 247. Assine o Brasil 247, torne-se membro da Pós TV 247, mande seu superchat, faça a sua contribuição pelo Pix. Estamos juntos na construção da mídia independente do país. Voltamos a qualquer momento com outro boletim.